A gente vai ter o Luiz Eduardo, que vai falar um pouco aí sobre engrandecimento plasmônico de não linearidades. Por favor, Du. Bom, gente, então, boa tarde. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Luiz Eduardo. Vou falar aqui sobre a disciplina, o seminário da disciplina de princípio de ótica não linear, com o tema de engrandecimento plasmônico de não linearidades, tá? Eu vou começar falando um pouco aí da fundamentação de plasmônica, tá? Passar uma breve motivação, e falar um pouco aqui do modelamento de oscilação de plasmons, falar sobre superfície, plasma de superfície localizado, algumas aplicações, depois partir para o engrandecimento plasmônico em si, e passar, né, algumas discussões de alguns papers bem interessantes aqui que eu encontrei, que demonstram bastante, de uma forma bem legal, né, o engrandecimento plasmônico, né, eles ilustram bem legal o tópico aqui do seminário, tá? Bom, gente, para começar, né, a plasmônica, ela é um tópico, né, é um campo da física aí mais relacionado com ótica fotônica que trata, né, de geração, manipulação, detecção de sinais ópticos na escala nanométrica, tá? Então, por essas coisas assim, ela tem várias aplicações aí na fotônica, na ótica em geral, e é o seguinte, né, basicamente, o que é a plasmônica, né? A plasmônica como eu já falei, né, esse estudo, nessa ciência de estudar sinais ópticos aí na escala nanométrica, e o que acontece, para definir o que é plasmônica, o mais básico é o seguinte: a gente vamos pensar aí numa interface de um metal com um dielétrico, e a gente joga uma luz ali, uma luz incidente nessa interface. Esses elétrons ali livres que estão nesse metal, eles vão começar a oscilar, né? E essa oscilação, ela é confinada, né? A gente vai ver como é que acontece, né? Ela tem essa oscilação confinada, e o que é a plasmônica é o estudo dessas oscilações confinadas, tá? É uma onda confinada gerada por essa luz incidente nos elétrons, tá? É a plasmônica, né? O estudo da plasmônica em relação a isso. Tem várias aplicações, né? Eu já falei que tem, né? Mas aqui tem alguns exemplos dessas aplicações, são sensores, microscopia, comunicações ópticas, controle de cores em materiais, tá? Uma curiosidade legal aqui em controle de cores em materiais é essa imagem aqui da figura dessa janela aqui da Catedral de Notre Dame, que é uma aplicação mais artística, né? Que é o seguinte: como eu vou comentar durante o seminário, os plasmons, essa oscilação de plasmons, ela é muito sensível à geometria, né, às características geométricas daquela partícula, daquele material que está causando essas oscilações, que é o hospedeiro dessas oscilações, vamos dizer assim. Então, dependendo ali do tamanho, da forma dessas partículas que estão ali, vão ter cores diferentes, a ressonância vai ser em cores diferentes, né, vão ser em comprimentos de onda diferentes. E não intencionalmente, né, nesse caso, essas catedrais aí da época medieval trabalhavam com esses vidros, né, com uma superfície de alguns metais, e esses metais, com essas ressonâncias diferentes aí, tinham essas cores diferentes, né? Então, algumas catedrais aí medievais na Europa têm essa característica. Não era propositalmente, né, eles não tinham noção dessa questão de plasmônica, mas eles viam o que acontecia, ficava uma questão ornamental muito bonita e eles usavam. Só uma curiosidade bacana aí da utilização da plasmônica. Hoje em dia ela já é usada para outras coisas aí no sentido científico, né, de controle. Esse controle de cor também é bastante usado em alguns experimentos, tá? Um outro termo que é bastante relevante de comentar aqui é o que é o plasmon, tá? O plasmon, tem gente que confunde aí plasma, essas coisas todas, né? De novo, né, o plasmon é o seguinte, né, pensando naquela interface do metal com o dielétrico. A luz incidente causa uma oscilação, e essa oscilação, né, é chamada de oscilação de plasma, e o quantum, né, dessa oscilação é chamado de plasmon, tá? Então, isso, basicamente isso. Eu vou falar de plasmon durante a apresentação, não de plasma, então é só para... são palavras muito próximas aí, então eu sempre, quando eu me referir, eu vou referir a plasmon, só para deixar claro.
E para trabalhar, né, com essa oscilação de elétrons aí, o que descreve esse movimento é a equação, né, a função dielétrica, tá? E para trabalhar com a função dielétrica, a gente utiliza o modelo de Drude, né, que é um modelo bastante simples, mas é o que é o mais utilizado, mais comum, utilizado em dissertações, em livros aí de plasmônica, que descreve de maneira simples o movimento dos elétrons e a formação aí né, a função dielétrica que rege aí o plasma, né, as ressonâncias de plasma. Então, de novo, né, mais uma vez, aquela questão, a gente tem uma luz incidente num material dielétrico, uma interface, né, de um dielétrico com metal, e esses elétrons vão oscilar. Um outro requisito importante aqui também para o caso da plasmônica, né, da oscilação de plasmons, é que ao longo dessa interface metal-dielétrico, a função dielétrica, ela tem que variar, a parte real da função dielétrica, ela vai variando de sinal. Tá? Então, isso é um dos requisitos para que gere a oscilação de plasmons, tá? Mas então a gente tem esses elétrons oscilando aí, esses elétrons livres do metal oscilando, que tem o seu amortecimento aqui, com colisão, né, com uma taxa de colisão aqui, um tempo de relaxação dessas ordens, né, e com isso, com esses parâmetros todos aqui, a gente pode usar o modelo de Drude para encontrar a equação de movimento dada dessa forma aqui. Tá? Bom, com essa equação, e tomando o campo elétrico dessa forma aqui, e também assumindo que, obviamente, né, a oscilação desses elétrons vai causar uma polarização no meio, a gente tem essa equação do deslocamento, tá, o campo de deslocamento, e que tem esse termo aqui, que é o ômega-p, que é a frequência de plasmas, a frequência de ressonância de plasmas. Tá? Eu não vou dar muito detalhe em equações, porque não é o intuito aqui do seminário, passar muitas contas. Eu vou passar as contas meio batido, mas aí, então, a gente tem isso. A gente tem essa equação do dielétrico, e a partir dessa equação, essa equação do campo de deslocamento, e a partir desse campo, a gente chega no campo, né, na função dielétrica aqui dessa nuvem de elétrons do metal, tá? A partir dessa relação aqui, foram feitos alguns experimentos para ver que, como é um modelo extremamente simples, como eu comentei, é um modelo bem direto e simples, alguns experimentos foram feitos para ver o quão adaptado está essa função dielétrica nos resultados experimentais, tá? Então, lá na década de 70, alguns cientistas que estudavam aí com mais força, assim, vamos dizer, a plasmônica, eles fizeram esse estudo aqui, tá? Aqui é um estudo feito com prata e aqui com ouro, e eles fizeram essas oscilações, né, causaram essas oscilações de plasma e fitaram com o modelo de Drude, tá? E com esses resultados aqui, né, a gente percebe, tem esses gráficos A e B. Os A's são a parte real dessa função dielétrica aqui, e o B é a parte imaginária da função dielétrica. Até um certo ponto. Quando ele passa desse ponto, ele já não é mais o adequado, não fica um fitting legal, né? Principalmente aqui na parte imaginária, né? Ele já não faz o menor sentido aqui com relação ao começo, né? Chega uma parte que ele não faz o menor sentido. Então, eu estou mostrando isso para vocês só para comentar que é um modelo simples, mas é um modelo que é mais tratado aí nos livros didáticos aí de plasmônica, nas dissertações que tem por aí, que tratam de plasmônica. Só que por ser um modelo simples, esse modelo tem as suas limitações, né? Existem já outros modelos muito mais complexos, muito mais detalhados, que trabalham com modelos numéricos e etc. Dois desses modelos aqui que são bastante utilizados, né? Usado, né? O modelo baseado nas equações de transporte de Boltzmann, que tem um detalhe que é muito mais detalhado e que, inclusive, trouxe mais uma limitação para o modelo de Drude, né, para essa equação aqui do dielétrico, que é a dimensão, né, a forma geométrica do material que está gerando, né, que é o tal hospedeiro aí dos plasmons, né, o tal do metal ali
no dielétrico, dependendo das dimensões que tiver esse material, não fita, não tem, os resultados experimentais não ficam nada a ver, né? Então, esse modelo de Boltzmann, com as equações de Boltzmann, trouxe deixou o modelo muito mais adequado, né? E outro modelo também muito melhor, né, que é muito mais usado hoje nos experimentos, é esse modelo de Linhart, que inclusive eu tenho um paper aqui que eu posso até mostrar para vocês depois, sobre uma comparação aqui desse modelo de Linhart com o modelo de Drude, e como esse modelo de Linhart é muito mais preciso com relação aos resultados experimentais, tá? Bom, agora vamos falar sobre plasmas de superfície, tá? Os plasmas de superfície, só para introduzir, eles foram previstos pelo cientista Rufus Rich em 1957. Depois disso, teve um grupo mais seleto ali de cientistas que ficaram trabalhando com esses plasmas de superfície. Aí, depois de um tempo que aumentou a quantidade de gente trabalhando com isso, mas no começo foi um grupo bastante seleto, mas tiveram bastante resultado, avançaram bastante no caso da superfície de plasma, né? Mas é o seguinte, quando a gente tem, de novo, aquele caso, uma luz incidente numa superfície, numa interface de um metal com dielétrico, essa luz incidente vai ter uma forte interação com o metal, tá? E essa forte interação, ela vai formar a oscilação de plasmons e vai formar também, vai fazer com que essas ondas sejam confinadas, tá? Então, a gente tem esses dois casos. A luz com forte acoplamento aí com o metal vai gerar essas ondas e vai deixar essas ondas confinadas ali na superfície, tá? Também uma coisa interessante de comentar são com relação às equações de Maxwell, que elas vão deixar, que vão fazer com que, resolvendo essas equações de Maxwell, a gente percebe que essas ondas são confinadas na escala de dezenas de nanômetros, tá? E isso é um fator extremamente importante, porque, normalmente, quando a gente está trabalhando com superfície de plasmas, a gente está trabalhando com laser, alguma coisa assim, que a luz, né, a luz incidente está na escala aí de centenas de nanômetros, e os plasmas confinados estão na ordem de dezenas de nanômetros. E, pelo que os artigos mostram, esse fator é um fator extremamente relevante no engrandecimento do campo incidente ali, que é o que vai ser o relevante para o engrandecimento dos processos não lineares, que a gente vai comentar mais para frente, tá? Bom, uma coisa relevante também para comentar sobre a excitação dos plasmas de superfície, não é simplesmente jogar uma luz ali nessa interface de elétrico e metal que vai gerar ali os plasmas de superfície. A gente tem que ter um casamento de fase, tá? E para trabalhar com esse casamento de fase, em geral, o que se usa são essas configurações com prisma, que, dependendo aqui da incidência, do ângulo de incidência que você tem da luz aqui no prisma, ele vai excitar, né, que é o chamado θSP, ele vai gerar esses plasmas de superfície aqui na interface do metal, né, aqui a gente vê aqui, de novo, aquelas... que o sinal, a parte real aqui do dielétrico, da função dielétrica, vai variando o seu sinal, né? Então ele vai ter o casamento de fase e tem, então, portanto, né, os plasmas de superfície aqui. Essas aqui são duas configurações diferentes que utilizam o prisma para chegar nesse casamento de fase e gerar os plasmas de superfície. Também tem outras configurações que utilizam grade de fração, que com uma certa periodicidade ali na grade de fração vai gerar o casamento de fase e também acontece aí, né, gera aí o plasma de superfície. Mas, em geral, o que é mais utilizado são essas configurações aqui com prisma. Também, uma coisa interessante de comentar é que é necessário esse casamento de fase quando a gente está trabalhando com campos distantes. Quando essa luz aqui é proveniente de alguma fibra ótica acoplada no sistema, num campo próximo, não precisa, esses plasmas de superfície vão surgir sem necessidade aqui de utilizar um prisma para fazer o casamento de fase, tá? Bom, sobre o plasma de superfície localizado, a gente tem o plasma de superfície, que é uma oscilação confinada, né? Uma oscilação confinada ali gerada na interface do dielétrico com metal. O plasma de superfície são essas ondas confinadas,
só que elas são não propagantes, tá? Então essa é a definição básica do plasma de superfície localizado. Elas são ondas, o mesmo tipo de onda ali do plasma de superfície, mas elas são não propagantes. Esses modos de propagação aí, eles são gerados naturalmente com partículas, com materiais ali curvados, tá? Eles são gerados naturalmente, não precisa de nenhum acoplamento de fase, casamento de fase, nada disso. Elas são geradas naturalmente quando você tem uma superfície curvada. E para trabalhar com essa superfície curvada aí, né, mesma situação, eu estou jogando uma luz, incido uma luz ali numa partícula, uma pequena partícula esférica, os elétrons vão oscilar e a gente vai trabalhar ali com esse campo, né, com esse plasma de superfície localizado. Uma teoria que trabalha muito bem com esse modelamento e tal é a teoria de Mie, que é um modelo, né, que trabalha com uma partícula esférica de constante dielétrica, uma partícula metálica esférica, né, com constante dielétrica εm, inserida num meio com constante dielétrica εh. E é um modelo extremamente detalhado, que não é especificamente para oscilações de plasma, trabalha com uma partícula esférica em um meio, né, com uma luz incidente numa partícula esférica. Então, ele é usado para trabalhar com a superfície de plasma, mas não foi feita para trabalhar com a superfície de plasma. Aliás, com plasma de superfície, falei o contrário. E no caso aqui, usando essa teoria de Mie, a gente chega nessa condição de ressonância aqui, que é um fator extremamente importante aqui para a gente ter o engrandecimento, né, a ressonância, onde a gente vai ter os picos ali de oscilação, né, vai ter a maior oscilação, que vai ser o engrandecimento ali, vai ser o mais interessante, tá? Uma outra coisa relevante, bem relevante aqui, que a gente tira a partir da teoria de Mie, é que essa condição, né, esse comprimento de onda aqui, né, a frequência de ressonância, ela é variante com relação ao formato da partícula, ali no caso ele trabalha com uma partícula esférica, né, mas ele percebe-se, né, que essa condição de ressonância, que o comprimento de onda de ressonância varia conforme as propriedades, as características geométricas do material que está trabalhando, tá? Então, eu já falei de dois aspectos que são bastante relevantes e que vão fazer diferença no caso do engrandecimento de campos incidentes. A característica geométrica dela, que vai variar o comprimento de onda, né, que esse comprimento de onda de ressonância vai variar ali as condições de engrandecimento de processos lineares e não lineares, e também o confinamento de campo, tá? Então, os plasmas de superfície localizados, eles podem ser o engrandecimento, utilizando plasmas de superfície localizados, vão ser extremamente relevantes, né, os dois pontos, o confinamento desses campos e as características geométricas dele, tá? Falando aqui de plasmas de superfície localizados, não posso deixar de falar sobre a técnica de espectroscopia Raman com engrandecimento de superfície, tá? O SERS, né, o Surface Enhanced Raman Spectroscopy, que utiliza os plasmas de superfície localizados para trabalhar com o efeito Raman. O efeito Raman é aquele, todo mundo aqui conhece, a gente tem o espalhamento, tem o espalhamento Stokes, o anti-Stokes, e é o seguinte, quando a gente utiliza um plasma de superfície localizado ali naquela região onde acontece o espalhamento, o plasma de superfície localizado, ele tem a característica extremamente importante, que é o engrandecimento de campos incidentes, né? Por causa disso, o que vai acontecer é que o sinal aqui do Raman, com esse, no caso aqui do SERS, ele vai ser, a intensidade do sinal aumenta, né? Vai ser engrandecido, tá? No caso da espectroscopia Raman, esse engrandecimento é devido a dois fatores. Primeiro, que a presença ali do plasma de superfície localizado, ele vai variar ali a condição, né, a seção de choque Raman, tá? E essa seção de choque, variando essa seção de choque, né, quando não tem, né, um plasma de superfície, quando tem, né, essa variação de quando tem e quando não tem, ela gera um engrandecimento da ordem de 100, né, na intensidade ali do campo incidente. E uma coisa, e outro fator importante é que
trabalhando com esses plasmas de superfície localizados, que são confinados, eles aumentam também, além de variar a seção de choque, ele também vai aumentar o campo incidente justamente por ele ser confinado. Então, ele vai aumentar esse campo incidente. Esse fator do engrandecimento com o campo incidente, né, pelo confinamento ali das ondas dos plasmas de superfície localizados, é da ordem de 10 a 4. Então, é um fator extremamente relevante aí, tá? Então, a gente tem esses dois fatores, que é com relação à seção de choque e com relação ao engrandecimento devido ao confinamento das ondas. Então, são dois fatores que aumentam aí a intensidade da espectroscopia Raman, tá? O caso aqui, essa equação aqui, com L, é o fator de engrandecimento, tá? Que é aqui o campo do plasma localizado, e aqui o campo incidente, tá? E aqui, esse aqui é o engrandecimento do espalhamento Stokes, tá? A gente vê aqui que está na ordem de elevado a 4, então é um engrandecimento bastante relevante aí, tá? Bom, algumas outras aplicações interessantes aí da utilização de plasma de superfície e plasma de superfície localizados é o seguinte, a frequência de oscilação dessas ondas, ela é na faixa aí de 10 a 14, 10 a 15 Hz, né? Então, existem aí indícios que podem ser, que esses plasmas de superfície podem ser utilizados para futuras gerações de computadores aí por conta da sua frequência de oscilação, que pode ser né, usado aí para melhorar a eficiência de computadores aí nas próximas gerações aí, tais supercomputadores e etc, tá? Uma outra aplicação interessante aqui é na parte de biomolecular, né, a questão mais de estudo de moléculas, que é possível trabalhar naquela condição lá que eu mostrei para vocês, sobre aquele prisma, que tem ali o metal acoplado a um prisma. Se a gente tem uma molécula em volta de uma solução, esse prisma está envolto por uma solução, a gente pode trabalhar com a cinética de interações ali entre o metal e essa solução, né? Então, tem alguns estudos aí que mostram estudos com relação à interação do metal com a solução. Então, aplicações interessantes aqui também para a parte de sensores em biologia, tá? Outra aplicação interessante, que é o que a gente vai trabalhar aqui, é o engrandecimento de processos não lineares, tá? Da eficiência de processos não lineares ou até a geração de processos não lineares, tá? Por conta desse engrandecimento de campos, a gente trabalha, né, com átomos lineares de altas intensidades, então a gente pode tanto gerar altas intensidades, a gente pode gerar uma alta intensidade, né, aumentar o campo incidente para gerar um processo não linear, ou para aumentar a intensidade desses processos não lineares utilizando os plasmas de superfície, né, que são colocados ali no sistema para aumentar a partir de dispositivos plasmônicos, né, que podem ser utilizados aí como antenas ou como ressonadores. Então, tem algumas aplicações aqui que eu mostrei, tem muitas outras aplicações, mas a gente vai focalizar agora aqui, principalmente nesses dois, tá? No caso aqui do engrandecimento plasmônico de não linearidades, é o seguinte, né, como eu já falei, a gente tem o plasma de superfície localizado, que aumenta o campo incidente, e esse aumento do campo incidente, né, que é o engrandecimento, também varia com relação às estruturas, né, a dimensão das estruturas, as formas das estruturas, tá? E esse engrandecimento do campo, ele vai gerar um aumento da intensidade, né, e isso pode ser, eu acabei de falar, né, é extremamente relevante para processos não lineares, porque os processos não lineares precisam de campos de altas intensidades, tá? Então, é um fator bastante relevante e que vem sendo usado aí nos últimos anos ou para substituir algum tipo de técnica de engrandecimento, ou para gerar o processo não linear, como a gente vai comentar com mais alguns artigos, com alguns artigos que eu vou passar daqui a pouco. E só para mostrar aqui para vocês, né, essa equação, essa relação aqui, a potência de segundo harmônico é proporcional, né, ao fator ao quadrado aqui do engrandecimento quando você tem os plasmas localizados, tá? Então, só com isso aqui a gente já consegue perceber que realmente é relevante aqui também para a geração de segundo harmônico
os plasmas de superfície localizados, tá? Bom, agora eu vou passar para vocês alguns artigos. Eu separei 3 artigos interessantes que utilizam os plasmas de superfície localizados para trabalhar com processos não lineares, tá? 2 deles são relacionados à geração de segundo harmônico, mostrando aí a intensidade, né, a diferença de intensidades quando você tem um plasma de superfície e quando você não tem. E um outro artigo que mostra, que fala um pouquinho aí sobre a geração, de ter a intensidade suficiente para gerar altos harmônicos, tá? Então, vou explicar mais detalhado aqui como é cada um. Bom, aqui nesse caso desse artigo que eu separei, o autor, ele utiliza esse cristal aqui, né, que é o titanato de bário, que ele é um metal não centrosimétrico, então ele, por si só, já é possível trabalhar com ele para fazer uma geração de segundo harmônico, né, como a gente sabe pela aula. Para a geração de segundo harmônico, a gente precisa ter materiais não centrosimétricos, né? A gente precisa quebrar a simetria de inversão dela. E esse material, o titanato de bário, ele já é não centrosimétrico e é possível, então, só com ele trabalhar com fazer geração de segundo harmônico. No caso desse artigo, o que o autor tem em mente é fazer uma camada, né, uma casca metálica em volta desse cristal, essa casca metálica para gerar os plasmas de superfície localizada, tá? E o objetivo dele é estudar quais as características dessa casca e como que é possível levar, né, fornecer, né, uma palavra, não é a palavra adequada, mas proporcionar o engrandecimento ali do campo, né, da geração do segundo harmônico, utilizando esses plasmas de superfície, tá? Então, ele fez 2 experimentos, né? Um experimento de geração de segundo harmônico só com o cristal, sem utilizar essa casca esférica, e depois ele utilizou essa casca esférica em volta para verificar, né, a intensidade do segundo harmônico, tá? E no caso, aqui ele vê, esse é o termo de engrandecimento do segundo harmônico, que tem um fator aqui, a quarta, tá? Então, é um engrandecimento bastante relevante aí, utilizando essa casca metálica. E, além disso, ele fez uma análise com relação à espessura, né? A espessura dessa casca aqui, as características geométricas dessa casca, e ele tem a intensidade de engrandecimento, ele tem um fator de espessura ótimo aqui, que é onde vai acontecer a maior intensidade de engrandecimento, tá? Que fica nessa faixa aqui de 6,5 a 8,5 nanômetros, tá? Então, só nesse artigo aqui eu já mostrei para vocês. O plasma de superfície, ele é confinado, como eu já falei 1000 vezes aqui, ele é uma onda confinada, e essa onda confinada gera o engrandecimento da intensidade aqui dos processos não lineares, e também o fator de engrandecimento é relevante, tem um fator extremamente importante, que é a característica geométrica dele, tá? Então, esse autor, ele trabalha com as duas coisas, né? A presença dos plasmas de superfície localizados, que aumenta a intensidade, e as características geométricas para otimizar esse engrandecimento. Um outro artigo aqui, que é bastante interessante, ele trabalha com antenas, né, dispositivos plasmônicos em formato de antena. Em outros artigos, não nesse caso, já é mostrado que, trabalhando com esses dispositivos plasmônicos em formato de antena, que é essa imagem aqui no canto que eu tô passando o mouse, essas anteninhas aqui, eles têm, essa aqui é uma simulação que mostra esses tais de hotspot aqui nos gaps dela, né, nesses buracos aqui entre essas antenas. Esses buracos aqui é o local onde acontece, né, onde está ali o campo localizado ali do plasma de superfície, e é onde tem o maior fator de engrandecimento aqui dessas antenas, tá? E no caso aqui desse artigo, ele já tomou isso como dado, né? Essas antenas aumentam, engrandecem o campo, né, da geração de segundo harmônico, e no caso, ele quer ver, o objetivo dele aqui é colocar mais um gap aqui no meio, acoplar mais uma antena nesse sistema, né, que são essas imagens aqui de simulação aqui. O objetivo dele é ver se é possível trabalhar, né, se o engrandecimento plasmônico aí dos efeitos não lineares vai ser maior ainda quando você tem mais um desses gaps, você tem mais um hotspot aqui, vamos dizer assim, né?
O que ele fez foi colocar vários, né, dessas antenas aqui no local, na região onde acontece a geração do segundo harmônico, ali no cristal onde ele gera o segundo harmônico, e os resultados dele são bastante significativos, né, que mostram que essas linhas, esses resultados aqui em verde são os resultados da antena dupla aí, e os laranjinhas são os resultados da antena simples, né, vamos dizer assim. E ele percebe aqui, tanto pela intensidade de espalhamento aqui, intensidade de espalhamento normalizado por comprimento de onda, tanto como a intensidade aqui de segundo harmônico, com relação à potência aplicada, é bastante relevante, né, a quantidade, né, a intensidade aumentada, né, o aumento da intensidade com relação a esse segundo hotspot, né, essa segunda antena. Então, usando duas antenas, existe um engrandecimento maior ainda do processo não linear aqui nesse caso, tá? A gente vê claramente aqui por esses gráficos que acontece esse engrandecimento. Aqui também ele faz um estudo com relação, né, aqui tem o espectro, né, o sinal aqui, o sinal frequência fundamental, né, a frequência de segundo harmônico aqui no 400, né, só para mostrar que ele gerou, né, o segundo harmônico, e aqui ele também faz um estudo com relação à polarização, né, ele coloca essas antenas aí na direção do campo e perpendicular à direção do campo, né, então aí ele percebe que realmente o sinal de segundo harmônico aparece aqui quando ele está numa polarização horizontal e não vertical com relação ao campo incidente. Tá? Bom, o terceiro artigo que eu quero trabalhar com vocês é sobre geração de segundo harmônico. Amanhã a gente vai ter um seminário ótimo aí de geração de segundo harmônico, então eu não vou falar sobre o processo de geração de segundo harmônico, só sobre a questão aqui de engrandecimento com a plasmônica. E no caso desse artigo aqui, o autor, o objetivo dele era gerar o segundo harmônico. Ele tem um laser aqui de femto segundo, com a potência de 10 a 11 watts por centímetro quadrado, mas essa intensidade não é suficiente para ele gerar os altos harmônicos. Ele precisa de pelo menos 10 a 13 para conseguir gerar os altos harmônicos, tá? Então, normalmente isso já é um problema, não um problema, é uma coisa comum, é uma situação comum no laboratório, e o que normalmente se faz é utilizar um Chirp Pulse Amplification aí para aumentar essa intensidade, ou mexer na cavidade do laser para aumentar a intensidade dele. Mas no caso aqui ele quer estudar a possibilidade de se usar esses plasmons de superfície com essas antenas aqui em formato de gravata borboleta, usar essas antenas com os plasmons de superfície localizados para aumentar o campo incidente de um fator significante para conseguir gerar os altos harmônicos, tá? Então, essas imagens aqui, elas são simulações, né, das características geométricas aqui do material e do engrandecimento aqui nas posições, né, com relação ao material. Essas duas figuras aqui, elas são similares, elas só mostram como se fosse uma foto nas posições aqui, né, tá aqui no eixo YX, aqui tá no ZX, né, então é a mesma coisa, tá? É só para mostrar que pela simulação, o que acontece é um engrandecimento aqui da ordem de 10 a terceira, né, próximo aqui dos gaps, aqui, que são aqueles hotspots, né, é um engrandecimento bastante relevante aqui nesses gaps, e conforme vai ficando mais longe aqui dos gaps, né, esse engrandecimento vai caindo um pouco, né, até chegar aqui na ordem, né, de 10, aqui um pouco mais longe, de 60 nanômetros, tá? No caso, o autor, ele trabalha aqui com uma relação de decibéis, tá? Ele faz uma comparação com e sem, né, essa superfície plasmônica, e com o plasma localizado ali, ele tem um aumento de 44 decibéis, próximo ali que nesses gaps, e um fator de 20 decibéis chegando um pouco mais longe aqui do gap, tá? Aqui a gente vê uma imagem de MEV, né, que ele faz um array, que são milhares aí dessas anteninhas ali na posição onde ele vai gerar, né, os altos harmônicos, né, campo localizado, e a gente
o que ele faz, então, é colocar isso aqui para gerar os plasmas de superfície e, a partir desses plasmas de superfície, aumentar a intensidade do campo incidente para gerar os altos harmônicos, tá? Então, o que ele fez, ele fez o experimento e ele obteve esse resultado aqui, né, que mostra, né, ele trabalhou, né, ele fez um detector acoplando ali uma grade de fração, ele adaptou ali um detector para conseguir ter esse resultado, né? E aqui ele provou, basicamente, né, que ele atingiu, né, ele conseguiu, ele gerou aqui do 7º até o 17º harmônico, utilizando o plasma de superfície, ele conseguiu gerar os altos harmônicos, tá? Então, o objetivo dele principal era, além de gerar o alto harmônico, o objetivo era ter luz aqui no extremo ultravioleta, aqui nos dezenas de nanômetros, né? E aqui, no caso, ele gera também o 3º e o 5º harmônico, mas não apareceu aqui no sensor dele porque, por causa da grade de difração, ela foi bolada para aparecer aqui do 7º harmônico para frente, né? E com né, o objetivo dele era gerar esses altos harmônicos justamente para ter essa luz aqui no extremo ultravioleta aqui, que ele conseguiu o 17º harmônico em 47 nanômetros, tá? Então esse era o objetivo dele, trabalhar com os plasmas de superfície para aumentar a intensidade do campo e gerar os altos harmônicos, tá? Uma última coisa, né, que eu queria comentar é o seguinte, né, todos os artigos que eu trabalhei, eles utilizam, né, todas essas características que eu comentei que agregam no engrandecimento de campos, né, que o confinamento desses plasmas de superfície, né, das ondas dos plasmas de superfície, e as características geométricas, né. Todas essas duas questões são as mais importantes e são as mais, basicamente, são as mais relevantes, né, que todos os artigos aí que trabalham com engrandecimento de plasmônica, tanto para processos lineares quanto para processos não lineares, eles utilizam dessas duas características para trabalhar com engrandecimento, tá? Uma coisa que eu senti falta nos artigos e nos livros também de plasmônica e nas dissertações que eu li, é que eles simplesmente tomam como dado que o engrandecimento vai acontecer por causa do confinamento das ondas. Eles não fazem, eu não consegui encontrar nenhum lugar que fizesse uma conta mostrando qual que é o motivo físico ali, matemático, de acontecer esse engrandecimento. Eles tomam como dado que o engrandecimento plasmônico vem do confinamento das ondas e que você pode trabalhar, né, com esse engrandecimento utilizando as características geométricas do material usado, tá? Bom, é isso que eu queria trabalhar com vocês, né? O intuito também não era só falar de conta matemática, era mostrar para vocês o que se pode fazer aí com a plasmônica, com plasmos localizados, plasmos de superfície, para trabalhar com ótica não linear, e tem vários artigos interessantes aí que trabalham com essas questões, tá? Aqui tem algumas referências, e muito obrigado.